Então disse Davi a Gade, cara, isso é muito foda, né? Estou em grande angústia. Angústia é ótimo. Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias. A gente no intervalo, né, deu uma palhinha e eu tô querendo voltar essa conversa para cá, assim. Eu acho que é fascinante. Caião, 2 perguntas de Davi para você. O que havia de mais extraordinário na personalidade de Davi, Caio? Quer dizer, 2 perguntas sobre Davi. Essa é a primeira delas. Essa capacidade de que quando caía, já caía de joelho, né? Davi era um cara que só sabia cair de joelho. Ele não sabia cair de outra forma. Isso é que fez dele um ser raríssimo na espécie humana, especialmente entre pessoas que têm tudo para não ser assim, porque Davi tinha tudo para não ser essa pessoa. Se diz que ele tinha uma boa aparência, o cara era boa pinta, era bonito, tava bem tudo apessoado, bem. Que ele era carismático e sedutor. As mulheres de Israel cantavam e dançavam e o tinham por muso nacional. Tinha um borogodózinho. Total. E não tinha homem mais amado em Israel pelas mulheres do que Davi. Então ele era um sex symbol. Era ele também. Era um Gianecchini, assim. Não, o Gianecchini é um rapazinho que tem aí. Brad Pitt. Tô falando não compara porque você não vai ter. Vou perder. Vai perder toda, só vai enfeiar Davi. Pelo amor de Deus. Mandei um Brad Pitt e enfeiei Davi. É horrível. Horrível. Não vou dizer as razões porque, coitado. Tá, tudo bem. Brad Pitt tá lá. Você que puxou um assunto que não combina. Gianecchini não combina. Tá. O indivíduo, além disso, era poeta das poesias universais mais célebres. Que poesias vencem os salmos de Davi, até hoje? Nem Shakespeare. É impressionante. Ninguém lê Shakespeare todos os dias, mas o mundo inteiro lê os salmos de Davi todos os dias. Uma quantidade enorme de pessoas que nem sabem o que estão lendo. E eles não se esgotam nunca. Tem uma mensagem para o cerne da alma toda vez de novo. De outro lado, ele é um cara de uma bravura extraordinária, um sujeito desassombrado, com uma inteligência estratégica e militar impressionante, possuído de uma fé poderosa, do tipo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que não se impressionava com aparências, que não fugia das impressões, que carregava um temor de Deus profundo, a ponto de que ele tinha a chance de liquidar o seu maior adversário, que era Saul, e nunca fez isso, porque Saul um dia tinha sido ungido pelo profeta Samuel, que também ungiu a Davi, rei em lugar de Saul, mas a lógica de Davi é o seguinte: se um dia Saul foi ungido e depois eu fui ungido, aquele que ungiu a Saul retirará Saul do trono e eu ascenderei ao trono, mas não serei eu que tomarei o trono dele, nem o matarei. E teve todas as chances de o fazer e nunca nem olhou para Saul com esse olhar. Um ser humano assim, numa disputa de poder e que abre mão, renuncia e espera com paciência a hora, sem criar nenhuma armadilha para o indivíduo, é extraordinário. Extraordinário. Um cara que sabia se humilhar quando era necessário, que colocava o significado da vida acima da sua reputação com a maior naturalidade, e que aprendeu a viver anos e anos fugindo e se escondendo da perseguição, enquanto teve mulheres e filhos no processo. Era um cara que não esperou os 20 anos de opressão, 15 para 20 anos de opressão, pararem para ele começar a vida. Ele
foi se casando enquanto era perseguido, gerando filhos enquanto era perseguido. E montou e criou o maior exército que Israel já tinha tido. Só com um grupo de homens que andavam com ele, uma tropa de elite, que naquele tempo era incomparável dentro e fora das fronteiras de Israel, a habilidade militar dos caras. Ao mesmo tempo era um homem de jejum, de oração, de devoção, de piedade, que via a justiça muito para além das manifestações exteriores, entendia o significado da graça, mais do que todo mundo antes dele. É ele que diz, pois a tua graça é melhor do que a vida. Ninguém evoca mais a graça de Deus no Velho Testamento do que Davi. Olha isso. É pela graça, por favor imerecido, que ele diz que eu sou perdoado. Como no Salmo 32, como no Salmo 38, como no Salmo 51. Paulo cita a aplicação da justificação pela fé mediante a graça de Deus, citando Davi no Salmo 32. Ele é um homem do Novo Testamento vivendo o Velho. Em muitos aspectos ele já é um homem da Nova Aliança. Por isso ele é o filho de Davi nos Evangelhos. Jesus é o filho de Davi nos Evangelhos. É o filho da linhagem da promessa messiânica, que equivalia a dizer é o Messias. Dizer é o filho de Davi era dizer é o Messias, porque Israel creu que quando viesse um dia o Messias, viria da descendência de um homem que tinha aquele coração, chamado segundo o coração de Deus, aquela estirpe espiritual, aquele senso de subjetividade. Cometeu pecados que ele mesmo demorou a perceber, como foi o caso do adultério com Batseba. Ele sabia que era pecado, mas ele endureceu o coração. Depois que Urias foi e morreu, ele fez tudo para apagar a memória da sua transgressão. Ele levou 9 meses naquela fuga, o tempo da gravidez da Batseba, até que o profeta Natã vai lá e conta aquela historinha para ele. Das ovelhinhas. E que é uma coisa linda. É maravilhoso. E aí o cara diz, eu pequei contra o Senhor. Ele leva aquele susto miserável. Então, longe de qualquer similitude com perfeição. Ele era também um homem de 3.000 anos atrás. Ele decepou a cabeça de muita gente, ele justiçou muita gente com as próprias mãos, ele foi um guerreiro bem-sucedido nas matanças das guerras antigas, que era espada tirando o pescoço, decepando braços, atravessando indivíduos. Ele era um homem da sua época, ele não era um homem da Renascença. Ele não era um Da Vinci. Ele não era um Da Vinci. Não. Ele não era um cara com as minhas preocupações minuciosas sobre a vida. Tem muita coisa que importa para mim, pelas quais ele passava batido. Eu tenho dificuldades com alguns comportamentos que para eles não eram um problema, porque faziam parte daquilo que era a natureza civilizatória dos dias dele. Por outro lado, ele estava infinitamente para além dos dias dele, nessa quantidade enorme de sensibilidades que as pessoas nos dias dele não tinham. Então é por isso que ele é num certo sentido, um primata segundo o coração de Deus. Tem coisas dele que são bem primatas. Ao mesmo tempo, há coisas dele que a nossa geração não captou até agora, que a maior parte dos pastores não sentem. Por exemplo, o grande orgulho dos pastores é o censo da igreja, o censo numérico. Quantos nós temos? Agora nós temos 8.340. Você chega numa cidade, como é que está o fulano? Ele está muito bem, está com uma igreja de 7.000 pessoas. Chega em outra cidade, como é que está fulano? Está muito bem, está com uma igreja de 6.700, com 8 cultos no domingo. É tudo censo.
E os caras orgulhosos. Olha só. Do seu poder, da sua potência, porque aquilo ali é potência. Aquilo ali é instrumento de barganha na roda dos poderosos, sejam eles pastores ou políticos ou empresários. Dá poder pro cara, né? Dá poder automático. Número. E quanto mais o indivíduo tenha números, mais potente ele se torna e mais soberbo com a sua autoexaltação ele se permite. Até porque ele diz assim, é o povo do Senhor que está vindo me ouvir. Então, para ele, aquilo já está tudo justificado. Para Davi, no seu primitivismo de 3.000 anos atrás, peregrino de cavernas, até então, até se tornar rei, no entanto, a sensibilidade interior era muito maior. Ele percebeu que não era preciso cometer nenhuma realidade perversa ou extravagantemente contundente contra a vida humana e a coletividade. Ele podia, nas motivações do seu ser, se perversificar aos sentidos divinos. Então, quem era Davi era esse cara raro, que era raro na antiguidade, por isso se tornou quem se tornou, e é raro ainda hoje. Você não encontra praticamente pastor nenhum com esse espírito de Davi. O cara adultera e se justifica, o marido da mulher do próximo se mata e ele diz, era um fraco, coitado, que não soube aguentar o nosso amor. O fato é que a mulher dele era muita areia para o caminhãozinho dele. Nossa. Tá cheio de justificativa. Não, eu não sou orgulhoso, eu sou bem-sucedido. Eu não sou soberbo, eu só sou um abençoado, um ungido. Aí se transformou e se desfigurou o significado de unção, assim fazendo, porque todo soberbo se trata como ungido. E o povo passou a chamar os maiores ensoberbecidos espirituais de ungidos do Senhor. Caras que não se tocam, não se percebem, não se sentem. Então, Davi continua a ser um ente absolutamente superior na perspectiva civilizatória, até em relação a essa pastorada que a gente vê por aqui, gozando com o censo de Israel. E o cara há 3.000 anos atrás com uma mentalidade e uma cultura completamente... Pequei contra o Senhor. Não fez nada, mas eu sei que o meu coração agiu com essa prepotência horrorosa. Eu queria saber o número para eu saber o poder da minha barganha na terra. Olha isso. Então, é por isso que ele é Davi. Mas e aí? E aí a segunda pergunta, você já andou por ela, né? É assim, o que devemos, Caio, aprender com Davi? Isso tudo que eu acabei de falar. Pois é, né? Você já passou por ela, já acabou. Não tem conversa. Isso tudo, esse espírito, esse lado bom, né? Não a sair por aí se oferecendo para a guerra, que nunca foi o caso dele. Quando ele de fato pôde ter paz, pôde parar de brigar, mas ele foi até o fim, ele foi até liquidar os últimos gigantes dos filisteus. Aí ele deu aquela sossegada, mas na mesma hora o coração dele disse, pô, eu sou o cara. Eu sou o E eu sou o Dão. Eu sou... um otário. Das galáxias. Sei, cara. Eu sou o das galáxias. Ele mandou essa? Mandou essa. Aí eu quero o censo para saber a minha das galáxias. Eu sei qual é. Aí o Joabe falou, cara, o Abner, né? O general falou, cara, você tá louco. A gente chegou até aqui sem saber de nada, foi Deus que nos trouxe. Por que você não continua no mesmo espírito? Por que agora essa mudança?
Eu não quero isso, é loucura, mas teve que obedecer. E voltou com raiva. Quer saber? Tem 1.300.470 no outro, some isso aí, você está com um exército de quase 2 milhões de pessoas que sabem manejar a espada. Que é um contingente para destruir nações e nações à volta. Ele podia se transformar num grande bárbaro, num grande assaltante de povos, num grande conquistador imperialista. E era tudo que violaria o espírito da aliança dele com Deus, na simplicidade do vínculo que Deus estabeleceu. Porque aí é uma coisa que, se eu for contar, vai ficar a noite inteira e não é justo com quem veio aqui querendo fazer uma pergunta. Entendi.